Tema Livre Podcast. Senhoras e senhores, começando o nosso Tema Livre Podcast de hoje, como sempre agradecendo a sua audiência e participação, se inscreve no canal. Maestro, você viu que deu uma estagnada ali, a gente está querendo passar esse numerário aí da nossa programação do Tema Livre Podcast. Se inscreve no canal, vem acompanhar a gente também no nosso Instagram. Tem novidade aí do Negócios à Parte, você que já está acompanhando na nossa rede social. A Ana Luísa Rocha está apresentando Negócios à Parte, tem vídeo novo para você. Então vem participar conosco do nosso projeto Tema Livre, tá certo? Hoje recebendo a minha amiga doutora Camila Alvarenga, psicóloga. Seja muito bem-vinda. Tá tudo tranquilo aí? Tá tudo tranquilo. Que bom. E tem que estar, é para ficar tranquilo, para ficar à vontade, até para a gente conversar de assuntos que são muito importantes. Sim. Não estamos de amarelo por acaso. Sim, estamos de amarelo. Estamos de amarelo. Em que pese não ser a cor que favoreça o meu biotipo físico. Né? Eu estou aqui ainda um pouco mais magro depois das finais aí, das quartas finais, né? Perdi um pezinho jogando bola. Compensei no Primavera. Tem que buscar o balde agora. Tem que buscar o balde. Obrigado pela vinda. É um prazer. É bom te receber aqui nesse mês que é uma simbologia da questão do Setembro Amarelo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sim. E a gente tem essa necessidade de discutir sobre o assunto e principalmente tratá-lo com profissionais para poder elucidar dúvidas. A gente falava aqui em off sobre a vantagem de ser um trabalho em vídeo, onde as pessoas podem pausar, voltar, ouvir novamente, assistir de novo, né? Sim. Aquele momento que a pessoa esteja com alguma dúvida, ela procurar especificamente sobre aquele assunto, e isso é muito legal e é uma das funções do nosso podcast. Para quem ainda não te conhece, se apresente aí para a galera. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Camila, não sou de Brumado, mas me considero já cidadã brumadense. Moro aqui já faz 12 anos, né? Um bom tempo. Eu amo essa cidade, porque ela me acolheu, né? Me sinto muito realizada aqui, juntamente com meu esposo, que também não é daqui, né? Sou psicóloga, né? Especialista em terapia cognitiva comportamental. Também sou especialista em desenvolvimento infantil. Sou especialista em psicomotricidade, transtornos globais do desenvolvimento e intervenção ABA aplicada ao transtorno do espectro autista. É isso tudo. É isso tudo. Eu anotei aqui, mas eu falei, vou deixar ela falar. Então a gente fica mais tranquilo. Bem, temos muitos assuntos e muitas vertentes. Dentre algumas que a gente selecionou aqui, eu queria começar sobre essa questão do Setembro Amarelo, falar um pouquinho sobre isso. Eu vi aqui que ele teve essa campanha, surgiu em 2013. Sim. Não é isso? Isso. Qual é o fundamento do Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo, ele veio para trazer a conscientização das pessoas para falar sobre o assunto, né? Por quê? Porque a depressão ela é vista como algo que não se pode ser dita, né? É um tabu. Existe muito estigmatismo, né, com relação a isso. E algumas pessoas acreditam que falar sobre o assunto pode acabar incentivando as pessoas a cometer o ato. Exatamente, né? O suicídio, de fato. Mas, na verdade, erroneamente, né? Porque a gente precisa falar sobre o assunto, conhecer o problema, até mesmo para se tornar uma rede de apoio ali, né? No âmbito familiar, no âmbito escolar, né? A gente precisa ser a mão que ajuda, né? Que ajuda aquela pessoa que está ali naquele momento precisando de amparo, precisando de um suporte para se recompor, para recomeçar a vida de onde surgiu ali o gatilho para desencadear o fator depressivo, né? Muitas vezes a família ela tem a percepção, mas não consegue identificar com essas informações. Pelo fato de se falar sobre esses assuntos, consegue-se identificar ou pelo menos perceber que alguma coisa está fugindo à normalidade e procurar um profissional para poder tomar as providências, as medidas que são necessárias. A única coisa que eu concordo de não falar é não falar aquelas pessoas que vão só no achismo. Sim. Porque aí acaba muitas vezes vindo uma quantidade de informação que não tem a validação técnica, teórica sobre aquilo ali. Mas o profissional falar, tem um mês para você ter
esse assunto em pauta é muito importante. Não, na verdade, quando eu falo sobre falar sobre o assunto, é porque é importante que todas as pessoas conheçam, de fato, sobre o que é realmente estar depressivo, né? Sim. É um adoecimento que acomete mais da metade da população, né? Então, os dados aqui vão dizer que 49,3% das taxas de mortalidades, né, entre adolescentes de 15 e 19 anos ocorreram por conta do quadro depressivo. Né? E que é também algo ainda hoje já muito mais falado, interpretado de uma outra forma, mas ainda uma grande interrogação para muitos, né? O que é a depressão? Sim. Exatamente. Muitas pessoas ainda não têm nem sequer um conceito firmado sobre a depressão. Por exemplo, eu estou tratando uma das minhas pacientes que eu estou tratando agora com um quadro de depressão um pouco mais grave, né? E ela me veio com um relato de que a irmã dela falou que ela não estava com depressão e que isso seria fingimento, porque em apenas 2 meses ela já conseguiu trabalhar e recomeçar a vida, né? Então, assim, existe uma janela de tempo... Ela está sendo assistida por um profissional. Exatamente. Ela é sua paciente. Exatamente. Então, existe uma janela de tempo do tratamento, né, em si. Existem os fatores da maneira como a pessoa se percebe a vida, então ela pode reagir. Claro. E ela pode recomeçar a vida. Não existe um tempo. A pessoa... e tem essa como que eu vou dizer, esse estigma, né, de que a pessoa com um quadro depressivo, ela precisa se mostrar triste e precisa existir esse isolamento, que não necessariamente acontece com todas as pessoas. Né? A depressão, ela é incapacitante, é claro, ela realmente afeta e assume proporções impeditivas na vida da pessoa, mas muitas pessoas, elas tentam reagir diante do quadro depressivo e às vezes elas estão realmente tristes e se sentem incapazes e afeta a percepção dela com relação ao mundo, às outras pessoas e ao meio de um modo geral, mas elas estão ali reagindo diante da dor, né? Diante da tristeza. Eu ouço falar muito que tem pessoas que passam por um trauma, falecimento de um ente querido, que pouco depois continua seguindo a vida normalmente, mas que de repente parece que desencadeia aquela história depressivo que não ficou bem resolvida, vem desencadear esse quadro depressivo. Aí as pessoas não conseguem compreender. Mas já tem, como você disse assim, já tem 2 meses que fulano faleceu, agora é como se tivesse um time, né? Agora pode, agora não pode. Cada pessoa reage de uma maneira diferente, né? E interessante você falar sobre isso, porque assim, eu sou especialista em terapia cognitiva, como eu disse, e Aaron Beck, né, o criador da terapia cognitiva, ele fala justamente sobre isso, sobre a maneira como a gente se percebe diante das coisas e diante do mundo. Então, cada ser humano, ele é individual. Cada pessoa, ela vai interpretar uma situação de uma maneira diferente da outra. Por exemplo, nós dois estamos aqui agora nesse exato momento. E de repente acontece uma situação que seja um gatilho para mim, diante das experiências e das vivências que eu já tive, para que eu me sinta completamente triste, desmotivada e para que esta tristeza se mantenha. Como você pode passar por uma situação traumática e de repente essa situação traumática não seja necessariamente algo que seja desencadeador para que você se sinta triste e permaneça triste, né? Com embotamento afetivo e tudo mais. E esse ponto, sentir triste, normal, a pessoa ter aquele momento, todos nós passamos por diversas situações da vida que permite com que você externe momentos de alegria, vivencie momentos de alegria e esteja também em momentos de tristeza, alguma chateação. O permanecer triste não está necessariamente relacionado a uma fraqueza, né? Que as pessoas querem dar a ideia de que o depressivo é aquela pessoa que é fraca. Não, de forma alguma. O que acontece? É porque, assim, existe uma questão que é o fato de que as pessoas elas precisam olhar para você e achar assim, não, ela está feliz. Não, ela está triste.
né? Mas e também existe uma questão de que todas as pessoas acham que elas precisam ser felizes o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo. Nós passamos por uma variabilidade de emoções ao longo do nosso dia, todos os dias, né? Tem situações que vai acontecer com você hoje que vai te deixar chateado, que vai te deixar mais alegre, que vai te deixar preocupado e por isso vai afetar o seu sono. Então, nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. Então, a gente precisa ter essa compreensão de que vai existir uma variabilidade nas nossas emoções. O que diferencia a tristeza de uma pessoa com um quadro depressivo, né? Então, a pessoa, quando ela está triste, ela pode até se sentir triste por alguns dias. Mas quanto tempo vai demorar essa tristeza, né? Então, assim, a depressão, na depressão, dentro do quadro da depressão, se essa tristeza, ela permanece por mais de 2 semanas e existem outros fatores além da tristeza, né? Porque não é só a tristeza. A depressão, ela engloba vários sintomas, que não é somente a tristeza. Então, se esses sintomas eles persistem por mais de 2 semanas, aí essa pessoa já precisa procurar ajuda, porque pode sim ter assim, desenvolvido um quadro depressivo, e o quanto antes buscar por ajuda psicológica e psiquiátrica, mais chances essa pessoa tem de sair do quadro, né? Aquele desânimo de fazer algo que antes a pessoa gostava de fazer, ou que é necessário fazer, e a pessoa simplesmente vai procrastinando, ou então realmente ela deixa de fazer, não quer fazer. Esse desânimo também é uma característica? Sim, é um sintoma. Porque existem vários sintomas, sim. É isso? Então quais são os sintomas, né? Dentre a variabilidade de sintomas, existe o fator genético, né? Quando a pessoa ela pode desencadear a depressão por fatores genéticos ou por fatores ambientais. Então, dentro dos fatores ambientais, existe aí a questão relacionada, que eu acho que é um dos principais fatores, que é o ambiente onde essa pessoa está inserida, né? Que são os fatores reais ambientais. Então, dentro desses fatores ambientais, existem situações onde a pessoa passa por situação de vulnerabilidade, né? Que pode ser um desencadeador para o quadro depressivo. Situação de uma perca de um emprego. A pessoa está ali em conflito com os relacionamentos, né? Tanto os relacionamentos amorosos, quanto os relacionamentos entre amigos, entre as suas redes de relações de apoio. Então, esses são um dos fatores. Então, quando existe um fator desencadeador, vem acompanhado de sintomas. Então, quais são esses sintomas? Tristeza, né? Então, vem essa tristeza profunda, esse sentimento de tristeza. Esse cansaço que você relatou. Então, muitas pessoas elas sentem esse cansaço, essa falta de motivação de realizar as atividades que antes eram consideradas como prazerosas, né? A falta de maneira de enxergar a vida como se existisse possibilidades de mudança. Então, existe sempre um pessimismo, um embotamento afetivo, né? Onde a pessoa ela não consegue acreditar que existe uma capacidade de melhorar. Então, é uma crença de que ela estar triste vai permanecer triste, que nada vai mudar isso. Eu tenho uma percepção de algumas pessoas que a segunda-feira é penosa, a terça-feira é um dia triste, a quarta-feira, ai meu Deus do céu, a quinta, e chega a sexta-feira, a pessoa dá uma ressurgida das cinzas, vive o final de semana, e aí retorna esse ciclo, segunda, terça, quarta. Isso pode em algum momento caracterizar alguma questão nesse sentido também? Ou... Pode ser um sinal de alerta, né? Por quê? Porque a gente precisa sentir prazer dentro das nossas rotinas, né? Então, assim, hoje em dia existe uma cobrança excessiva para você ser bom o tempo todo, para você alcançar tudo o tempo todo, para você estar em busca de coisas que às vezes é muito difícil de alcançar. Por exemplo, nas redes sociais, né? As redes sociais existe uma falsa felicidade
todo mundo é perfeição. feliz, todo mundo não tem problema, todas as pessoas estão ótimas, né? Então, essa questão é um sinal de alerta, porque às vezes a pessoa está realmente ali resistindo a um problema, né? Ou seja, aquele velho ditado, empurrando com a barriga. A pessoa vai empurrando o problema, tá vendo que existe o problema, mas não faz nada para mudar, né? Então, eu, por exemplo, né, vou dar um exemplo da minha vida. Eu adoro dar exemplo da minha vida. Hoje é o dia, fica à vontade. Eu, por exemplo, eu tenho uma vida, né, bem puxada, minha rotina a minha agenda é muito puxada, né, e não é fácil trabalhar com pacientes com demandas emocionais. E eu estava chegando em casa extremamente cansada, esgotada, e não tinha força, eu não me sentia realmente com força para reagir diante daquilo ali, né? A minha vontade era realmente entrar dentro do quarto, fechar a porta, nem tomar banho do trabalho e dormir, né? Porque psicólogo é gente como a gente, então a gente também tem emoção e a gente também precisa reconhecer quando a gente precisa de ajuda. E aí eu percebi, não, minha rotina está errada, eu preciso mudar a minha rotina, porque eu sou a pessoa que precisa oferecer suporte, e se eu não bem, como é que vai não tiver bem, alguém, né? como que eu vou ajudar alguém? Cheguei pro meu marido e falei, eu vou morar no sítio. E acabou. Não quero saber. Ele, não, amor, como é que a gente vai morar no sítio? Não, eu vou morar no sítio. Não quero saber. Eu vou morar no sítio. O Léo deve ter falado, vai ter alguma coisa. Minha mulher tá ficando doida. Tá trabalhando demais. Não, e realmente, assim, porque eu ia pro sítio nos finais de semana e eu sentia aquilo ali como um refúgio. E quando chegava no domingo que eu precisava voltar e retornar para minha rotina, eu me sentia cansada. E eu falei, eu preciso mudar minha rotina, porque talvez eu esteja evoluindo para burnout. E preciso procurar ajuda, né? Voltei para minha terapeuta. Também, psicólogo também faz terapia. Exatamente. Né? E aí eu cheguei à conclusão de que realmente seria mais viável para mim voltar a ter uma vida mais tranquila. Fechei a minha agenda do sábado, fechei minha agenda da quarta, fechei a minha agenda da segunda, estendi o meu final de semana e estou realmente me sentindo plena. E né? com certeza está conseguindo exercer a profissão ainda melhor. Com uma plenitude maior. Porque né? agora você está com Estou mais... lá cuidando das minhas galinhas. Foi pro sítio? Foi pro sítio, estou morando no sítio. Estou cuidando das minhas galinhas, estou cuidando... Tem lá cabrito, coelho, tem de tudo um pouco lá. Uma variedade de frutos. Montei uma horta, tá tudo certo com a minha vida. Mas é um ambiente diferente, é um ambiente completamente gostoso, diferente. É um ambiente gostoso. A rotina de trabalho entre casa fica tudo muito automático. Sim. Você foi falando de rotina. E para as pessoas, de um Sim. modo geral, elas precisam ter essa atenção de se perceber e perceber quando existe um problema e mudar o quanto é tempo. Porque se você percebe o problema e você persiste, né, levando esse problema adiante, vai chegar uma hora que a conta não vai fechar. Eu acho que pela primeira vez em 2 anos, nós completaremos 2 anos agora em novembro. Sim. Pela primeira vez em 2 anos, nós ficamos 2 semanas sem gravar. A gente usou um programa que a gente já tinha pronto. Sim. E na outra semana não tinha. E às vezes acontece, o seu programa já sai amanhã, esse vídeo já sai amanhã. Sim. Então semana que vem a gente grava segunda, grava quarta, já vai guardando. Sabe o esgotamento de falar, eu não consigo. O cansaço. Eu não consigo, por conta da rotina, eu não consigo ir. Graças a Deus tem muitas pessoas que querem vir. Aí o pessoal às vezes vai falar, poxa, ficou uma semana sem programa e eu quero ir. Eu não conseguia vir. Eu falei com o maestro que a gente vinha na segunda-feira, saí da delegacia quase 7 horas da noite. Aí a cabeça já é outra, sabe, você vai, aquela coisa mecanizada, e é o que você disse, ou percebe-se com um pouco de antecedência para poder resolver, ou então realmente vai ficando complicado. Cada vez mais difícil. Estou no processo de tentar ainda. Eu chutei o balde logo e falei assim, não, qualidade de vida. E é tão interessante que a minha filha Melinda, ela tem seletividade alimentar. E como eu sou psicomotricista, né, eu falei, o sítio vai ser um divisor de águas na vida da minha filha, né? Não só na minha vida. E é impressionante,
porque ela não comia absolutamente nada. Minha filha vivia à base de leite, né? E aí eu falo assim, não, mas você tentou errado, você fez alguma coisa errada. Não, eu tenho 2 filhas, eu fiz tudo exatamente igual. Eu fiz a introdução alimentar da mesma forma e a minha filha não se alimentava, né? E aí hoje eu percebo assim, a curiosidade dela, né, de se alimentar melhor. Então, ela pisa nas pedrinhas, ela pisa na areia. Todos os dias ela acorda, ela vai lá, leva comidinha para o coelho, leva comidinha para os cabritinhos, leva comidinha para as galinhas. Então, assim, esse tipo de contato com a natureza é extremamente importante, né? Sim, a gente precisa voltar e desacelerar. Porque as pessoas, elas estão muito aceleradas. E isso... Eu acredito, né? Eu não li sobre isso, mas eu, como terapeuta e como pessoa que está vivendo desaceleradamente, pelo menos tentando cada vez mais, eu tenho percebido uma melhora, tanto na minha vida quanto na vida do meu esposo, uma melhora familiar, uma melhora com as minhas filhas, e isso é muito importante. Sim. Então, a gente precisa identificar onde é o problema, trabalhar em função desse problema e empregar as mudanças necessárias. Então, quando a pessoa já está depressiva, ela não consegue identificar o problema. Ela não consegue saber de onde foi que partiu, por que ela está se sentindo dessa forma. Não consegue perceber que há alguma coisa errada ali. Exatamente. Ela já tem uma variabilidade de distorções cognitivas que afeta o seu pensamento e a maneira como ela se percebe e vê o outro. Né? Então, é muito difícil. Por isso é necessário falar sobre o problema para que a pessoa busque ajuda o quanto antes, né? E aí vem a importância dessa marca do Setembro Amarelo. Exatamente. Né? Muitas escolas, instituições, empresas fazem palestra, falam sobre o assunto e talvez, poderia dizer que certamente em muitos lugares, algumas pessoas despertam nesse momento de que tem alguma coisa que está precisando trabalhar em si. Trabalhar. Exatamente. Né? É muito importante. Com certeza. Eu vi no seu Instagram. Sim. E vocês podem ver também, na hora que ela começou a falar no vídeo vai aparecer, camila.tcc. Sim. Pronto, não é trabalho de curso, não. Trabalho de conclusão de curso? Não é trabalho de conclusão de curso. Engraçado que quando eu fiz o meu Instagram, apareceu, né, uma variabilidade de pessoas perguntando se eu era orientadora de TCC. Depois que percebe ali a bio, né, a descrição, vê que não. Não. Eu sou terapeuta cognitiva comportamental. Então, a TCC... o TCC. É justamente terapia cognitiva comportamental. Percebe-se, quem acompanha você no Instagram, que você atende muitas crianças. Sim. A questão do autismo é muito presente hoje. A gente tem muitas crianças sendo diagnosticadas, sendo identificadas com o transtorno espectro autista, correto? Exatamente, transtorno do espectro autista. Eu falo assim, existe um aumento? Existe um aumento. Mas existe o conhecimento. A percepção, né? Então hoje em dia a gente tem acesso fácil à pesquisa. Se o pai tem alguma dúvida, ele pesquisa, ele procura, ele vai querer saber o que está acontecendo, né? Então, existe uma busca. E por que existe uma busca? E também porque existe, hoje em dia, um acesso mais fácil ao profissional de saúde, existe um diagnóstico com maior frequência, né? Então, o diagnóstico com maior frequência, que é excelente e extremamente importante, né, para o tratamento precoce, ele realmente traz para a vida da criança uma melhora, uma opção de melhora, uma opção de qualidade de vida e uma opção de ser inserido socialmente de uma maneira mais efetiva dentro dos contextos da vida como um todo, por conta de um tratamento, né? Esse tratamento, às vezes a gente usa a nomenclatura mais simplificada, porque muitas pessoas acabam se chateando quando alguém que não tem o conhecimento técnico fala sobre uma maneira ou outra sobre o autismo. Eu vejo, às vezes, debates fervorosos na rede social e tal. Recentemente tinha um vereador de uma região que falou uma bobagem aí. Tem muita gente que ainda desconhece, né, sobre a situação. Existe muito essa identificação de diagnóstico.
geralmente ela pode vir dos pais, de perceber que há alguma situação ali que foge à base da normalidade. Mas o ideal é que seja procurado o profissional de modo anterior para poder verificar alguma situação ou para, de fato, diagnosticar e passar a ter um acompanhamento específico, ou, assim, apenas em casos onde a situação realmente foge muito à normalidade é que deve ser procurado? Olha só, se tratando de autismo, essa questão relacionada ao diagnóstico é uma questão muito mais profunda. Por quê? Porque não basta você olhar para o seu filho e falar bem assim, o meu filho tem um fator isolado, né? Por exemplo, o meu filho não mantém um contato visual ou tem um atraso de fala e por isso ele é autista. Não é dessa forma. Existe uma variabilidade de critérios e de comportamentos que vai gerar o diagnóstico. Né? Porque assim, é uma questão muito mais profunda, porque um diagnóstico de autismo, diferente da depressão, ele não muda. Né? Por mais que os comportamentos que aquela criança apresente deixe de apresentar, né, algumas características na fase da adolescência ou da vida adulta, ou até mesmo na infância, este diagnóstico ele não muda. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem um quadro de depressão, ela pode melhorar e ela pode nunca mais ter depressão. Sim. Né? Ela pode passar por uma fase depressiva, pode perdurar e melhorar realmente. Né? Já no transtorno do espectro autista, é uma condição, isso não muda. Né? Então, por isso que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Eu não faço um diagnóstico sozinha, jamais. Né? Então, a gente trabalha em conjunto com outros profissionais da área de saúde para chegar a uma conclusão e para que esta criança tenha o maior amparo possível diante do contexto para que ela consiga se desenvolver de maneira saudável e feliz. Não seria tratamento, seria um acompanhamento, no caso do... Um acompanhamento e tratamento, né? Os dois. O tratamento no sentido não de... porque, assim, o espectro autista ele vem acompanhado de uma variabilidade de características, né? Então, por exemplo, disfunções alimentares. A gente precisa tratar o problema, né? Então, a gente precisa, apesar de existir, né, uma disfunção sensorial, né, no paladar, na dificuldade de, às vezes, deglutir, de sentir os alimentos, às vezes até mesmo a cor gera estranheza. Então, a gente precisa tratar tudo isso para que a pessoa se alimente bem, seja nutrida de maneira eficaz. Né? Então, existe essa diferença aí. É como você disse, é uma questão multidisciplinar, então é uma análise que não é só de um profissional, né? São vários profissionais que auxiliam tanto no diagnóstico como a posteriori no tratamento. Exatamente. Pois é, e a gente percebe muitas pessoas, né, ainda precisando dessa informação, de quebrar um pouco a ideia do preconceito, dessa barreira de que... não, meu filho não é autista não, ele só é hiperativo, ele não é autista não, ele só tem tal coisa. E isso atrasa esse acompanhamento, muitas vezes. Atrapalha o diagnóstico, atrapalha o acompanhamento, né? Porque existe uma questão aí muito interessante que às vezes a gente acha que o bebezinho ele já está pronto, né? O cérebro dele já está formado, a criança já está formada. E não é assim. Existe uma questão que é a neuroplasticidade do cérebro, né? Talvez o neuropediatra tenha uma maior propriedade para falar sobre isso do que eu, né? Mas diante dos meus estudos ali, né? Existe essa questão da neuroplasticidade, que é uma janela onde aquele cérebro ele continua se desenvolvendo e aquela criança ela pode adquirir marcos no desenvolvimento que não foram adquiridos. Então, a intervenção precoce ela é extremamente necessária. Então, a gente está correndo contra o tempo, né? Para que a gente alcance coisas que aquela criança não alcançou. Bacana. Dentro do desenvolvimento. Isso é uma coisa, para mim, como novidade. A nível dessa formação, de poder buscar identificar com maior antecedência
e tentar trabalhar. Para você ver, fala-se muito, mas às vezes tem questões técnicas que são importantes. Extremamente importantes. De serem ditas, de serem explicadas. A gente trouxe aqui, você e eu trouxe como guia, como cópia, né, um dado, quando a gente falou, e a gente regressa aqui à questão, falando sobre o Setembro Amarelo, dos jovens, né, com esse número que você traz, que eu entendo ele como um número muito alto. É altíssimo. 49,3% na taxa de mortalidade de adolescente entre 15 e 19 anos. Sim. Você mencionou inicialmente sobre a questão das redes sociais. Essa vida perfeita da rede social, essa construção de um mundo ideal, sim, ou a necessidade de estar todo mundo sempre sorrindo, sempre nos melhores lugares, sempre feliz. E também tem uma questão aí que é muito interessante, que é o fato de a pessoa acreditar que vai ganhar dinheiro facilmente. Que vai fazer sucesso facilmente. Isso é ilusão, né? Do jovem. E uma ilusão que às vezes gera uma frustração muito grande. Né? Porque você está ali em uma fase, e eu digo que a adolescência, né, aqui fala entre jovens de 15 e 19 anos, então assim, é uma fase transicional, né, que é uma fase do adolescente para o adulto jovem. Né? Então, essa fase é uma fase onde existe uma cobrança excessiva. Você precisa decidir qual vai ser a sua carreira, você precisa decidir o que você vai estudar, você precisa decidir aonde você vai trabalhar, se você vai fazer faculdade ou se você não vai fazer. Você precisa decidir com relação à sua sexualidade, né? Se você tem ali um gosto maior por determinadas coisas ou não. E quando se decide, precisa explicar e convencer, às vezes, outras pessoas que não concordam com aquela decisão sua. Existe uma variabilidade de seriedade e o jovem não é levado a sério. Né? Então, ali existe aquela questão assim, de uma imaturidade também, né? E de um misto de emoções, biologicamente falando, né? Que também tem esse misto de emoções relacionado à mudança do corpo, né? Você passa da pré-adolescência para a adolescência com todas as explosões de mudanças hormonais no seu corpo e se torna um adulto que precisa decidir sobre várias coisas. É claro que existe muitas famílias que oferecem uma rede de apoio e suporte, mas as crianças elas têm se isolado mais e elas têm se voltado mais para o seu próprio ambiente, o seu próprio mundo, onde os pais não estão inseridos. E eles ficam desesperados, né? Eu recebo uma variabilidade muito grande de pacientes e de pais que vêm conversar comigo, doutora, me ajuda porque eu não sei mais o que fazer, né? Porque a criança ela tem uma crise de ansiedade, uma crise existencial e considera o celular como um membro do corpo. Mas que hoje eu tenho um meme não uma foto, né? Que o celular tá mais ou menos assim, né? Na extensão. E é um fato. Sim. A gente sai de casa e a gente fala assim, ó, bateu aqui a mão. Não sentiu, volta. Se não sentir verdade. no bolso aqui, volta. É a chave do carro aqui. E o celular. O celular aqui. A carteira, a gente precisa estar esquece a conectado, carteira. né? Eu esqueço a carteira, mas Sim. o celular não esquece. Sim. Se ele não tiver aqui, chegou num lugar na sua internet, você já fica, mas e se? Imagino que esses jovens nessa posição se fechem nesse mundo virtual. Exatamente. Sem o preparo, sem a maturidade, sem o entendimento, recebendo informações, sabe de lá de quem, né? Isso tudo é muito arriscado, é muito perigoso. Eu escrevi um livro chamado Temos Nosso Próprio Tempo. E ele é voltado justamente a esse público jovem. Sim, eu capitulei ele em 33 capítulos e consegui contextualizar alguns dentro desse debate. Meu Deus, eu já quero ler. Dentro dessa condição de falando algumas coisas voltadas ao público jovem. Porque eu também, né, pode não parecer hoje, mas eu já fui jovem. Todos nós já fomos jovens. Há muitos anos atrás, não. E assim, um jovem com muitas perguntas, graças a Deus com o pai, com a mãe maravilhosos, que tiveram condição de me dar a educação e condição de trilhar, de me ajudar a trilhar o bom caminho, mas com muitas dúvidas, com muitas situações enfrentadas, né, de falar, poxa, mas por que isso? Será que é assim? Será que eu consigo? Será que eu posso? E hoje eu sou um adulto completamente diferente. Eu tenho certeza que eu posso. Aí você vai fazer, mas o quê?
o que eu quiser. E isso é uma questão muito interessante, porque o que você conseguiu fazer? Você provavelmente conseguiu desmistificar uma crença. O que é isso? Dentro da terapia cognitiva, ele vai dizer que nós temos crenças e que essas crenças estruturais, né, que são a crença de desamparo, de desamor e de desvalor, elas vão afetar a nossa percepção, a maneira como a gente se percebe. Ou seja, eu não estou triste porque eu estou triste, eu estou depressivo. Eu tenho um problema, este problema afetou a minha percepção, e porque afetou a minha percepção, ativou a minha crença central, talvez de desvalor, eu não acredito que eu sou capaz, e por isso eu estou depressivo. Então, Aaron Beck, o criador da terapia cognitivo comportamental, ele trabalhava em função especificamente para o tratamento de depressão, e ele viu que os pacientes dele não conseguiam melhorar. E aí ele começou a estudar sobre os fatores ambientais. Ou seja, não é só medicamento. A gente não só trata com a medicação. Sim. A gente precisa trabalhar em função do problema. Por quê? Porque talvez esse problema seja a situação mantenedora do quadro depressivo. Ou seja, você vai ao psiquiatra e o psiquiatra ele vai te medicar. Mas eu tenho certeza que hoje em dia nenhum psiquiatra vai medicar sem dizer faça terapia. Porque ele entende que a pessoa precisa modificar todas as percepções que estão mantendo o quadro de depressão, né? Então, às vezes, é uma situação de conflito familiar, que é um dos fatores desencadeadores. Muito comum. Né? A gente falava aqui em off sobre a questão profissional, eu falei para você do direito de família. Exatamente. E a gente percebe muitas crianças, adolescentes, né? A gente fala criança, muitos adolescentes, muitos adultos jovens, como colocado aqui, sofrendo Sim. também com dissolução de matrimônio, sofrendo também com alterações, né, na vida aí, que acontecem em detrimento de um filho que não foi planejado. E todas as responsabilidades, né? Que giram em torno de um filho não planejado, de um casamento mal programado, né? Então, tudo isso afeta a rede familiar, ela precisa ser estruturada, ela precisa estar estruturada, tanto para o casal, quanto para a criança, né? Porque estas questões vão afetar a maneira como a criança percebe o mundo e as coisas ao seu redor. Você disse dentro da fala aí que em dado momento, a segunda-feira, quando você ia retornar, você já estava cansada. Sim. Então, assim, existiu uma janela de descanso. Você fez aquela reflexão, disse assim, não, por quê? Eu estou nesse lugar, esse lugar me agrada. Eu venho para esse lugar não me agrada. Explicando o óbvio para si, né? Exatamente. Eu preciso mais desse lugar do que desse. Esse aqui eu vou usar só o necessário. E aí eu me pergunto muitas vezes o seguinte... Tem pessoas que às vezes chegam em casa e ali é o lugar que ela está menos confortável. Existe aí uma questão que é por quê? Porque por que esse ambiente não me deixa confortável? Então, existe uma questão que também é um dado que eu não trouxe, né, nesse resumo aqui que a gente está abordando alguns pontos, que é os países onde existe maior vulnerabilidade e os países onde existem pessoas com uma renda menor têm uma maior incidência para o quadro depressivo, né? Por que que isso acontece? Porque não existe um conforto, né? Não existe como que eu vou dizer? Não existe uma estrutura emocional, né? A minha casa, ainda que seja pequena, ainda que seja simples, né? Que não é um dos fatores principais, né? Mas é um dos fatores. Mas a minha casa, ainda que seja pequena, ainda que seja simples, precisa existir uma harmonia. Claro. Precisa existir uma junção e uma relação de respeito, né? Precisa existir um diálogo pacífico, tranquilo. Então, por exemplo, você teve um dia extremamente estressante na faculdade como professor. Você foi na delegacia resolver vários problemas e aí você chega em casa e aí existe uma esposa que ela vai
você não fez isso, você não fez aquilo, você não sei o quê, não sei o quê. Ela provavelmente deve ter uma variabilidade de razões em função de uma cobrança, mas isto afeta o ambiente. Não é não cobrar, mas é como você vai trazer este problema para dentro da relação. É como você vai tratar este problema. É como você vai perceber na junção familiar o que você vai fazer para modificar aquele problema. Para que aquele ambiente familiar se torne um ambiente pacífico, Sim. um ambiente feliz, onde você tem o desejo de voltar para casa, onde você tem o desejo de realmente Estar ali naquele lugar. estar ali naquele lugar. Eu confesso a você e registro aqui, né, de tantas e muitas coisas que eu faço, e são muitas e são diversas, dentre podcast, rádio, aula, palestras, escritório, atendimento Você externo. não é um robô, viu? Não Vou te sou. alertar. Já ouvi isso, esse mês eu já ouvi isso umas 2 vezes já, viu? Eu tenho a alegria de chegar em casa e ter a mulher que eu tenho em casa para me reenergizar. Eu acho que é por isso que eu ainda consigo fazer tudo isso. Graças Porque a se Deus. eu não tivesse, isso é muito importante. Eu não sou robô, mas eu tinha dado tilt. Né? Pifava. Eu já tinha desligado já das tomadas. Então, E aí, talvez isso seja o seu recarregador de bateria. Né? se eu falar assim, não, eu tô precisando... Uma rede de é só apoio é ficar um extremamente pouquinho importante. em casa mais tempo já me melhora, já me dá mais energia. Né? E às vezes existem algumas questões que as pessoas elas não conseguem nem sequer se perguntar: por que eu estou permitindo isto na minha vida? Por que eu estou aceitando somente isto? Né? Você disse assim: eu acredito que eu sou capaz de absolutamente tudo. Eu também acredito. E porque eu acredito, eu faço. Ah, isso é uma questão de universo, de pensamento? Não. Porque você acredita, você inclina a sua energia e você inclina o seu cérebro, a sua mente para trabalhar em função daquilo que você acredita. Sim. E se você se frustrar, aí sim, quando você se frustrar diante daquilo que você acredita, você decide se você vai acreditar naquilo ou não, se você vai traçar novos caminhos ou não, ou se você vai permanecer acreditando e tentando e insistindo dentro daquilo que você acredita, né? Eu lembrei que na nossa conversa, tinha uma colega de faculdade que a gente, obviamente, brincadeira de... Quando senta na cadeira para assistir aula, todo mundo vira aluno. Não importa Sim. a idade, não importa o que faz fora dali, etc. Aí a gente olhava para ela olhava, a gente sorria e fazia assim. E virava a cara. Acabou. Ela fazia: o que foi? O que é? No meio da aula ela levantava e encostava na gente. Enquanto ela não descobrisse, não era absolutamente nada. Aí já virava meio que resenha. A galera olhava para ela e fazia... Virava o rosto. Acabou. Ela desconcentrava. Ela não... Isso é uma insegurança que a pessoa tem. É aquela pessoa que vai apresentar uma atividade, um trabalho. E assim, não são apenas professores e palestrantes que usam da oratória e da fala para se comunicar. Você, durante seu ambiente profissional, várias vezes você precisa fazer isso. Numa reunião da empresa. Enfim, a comunicação ela compõe todas as atividades profissionais. A pessoa começar a falar, o outro olhar e fazer assim, ó. E a pessoa se desconcentrar. É a maneira como a pessoa se percebe. Como ela se percebe. Não é o outro. Exatamente. É a própria pessoa. A própria pessoa. E isso eu sempre exercitei. Se eu ver alguém sorrindo, achei engraçado. E tá tudo bem com isso. Tá bom, ela tá feliz. Tá ótimo. Ela sorriu porque tá feliz. Então, e eu fui costurando isso muito tempo, porque mais jovem eu pensava diferente. Sempre fui muito brigão quando era jovem. Sabe? E sabe, de querer tirar pergunta e tal. Quando eu não brigo por algum motivo, eu fico muito feliz hoje. Sabe? Isso se chama maturidade cognitiva. Eu achei que eu tava ficando velho, ainda bem. Não, mas a velhice, ela vem acompanhada de maturidade cognitiva. Pelo menos isso, né? Sim, pô, pelo menos isso é muito importante. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma situação que eu poderia brigar, ou que eu lembro assim, eu falo, caramba, eu tinha feito tal coisa eu não fiz. Mas eu fico tão orgulhoso de mim mesmo, sabe? Falar, caramba, que coisa boa. Eu devia ter feito isso a vida toda. Mas... Estou fazendo já. Eu lembro que quando eu era pequena, eu admirava muito a minha mãe. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito forte, assim. Eu não venho de uma família rica, eu venho de uma família batalhadora, né? E aí meu pai e minha mãe, eles tinham uma loja, uma oficina, né, de peças de moto.
E aí a minha mãe, ela trabalhava de salto o dia inteiro. Então, assim, a loja era embaixo e a gente morava no 3º andar. E aí ela subia de salto para fazer o almoço. Eu lembro que eu chegava da escola, eu ficava assim, admirando a minha mãe. E aí ela falava bem assim, você olha pra frente, porque eu era muito retraída e eu era muito chorona. Eu fui uma criança muito dengosa, né? E aí a minha mãe, você olha pra frente, você não tem que se importar com o que as pessoas vão falar de você, não. E você tem que andar assim, você tem que desfilar igual a sua mãe. E já tinha um exemplo em casa, né? Subindo 3 lanços de escada de salto e fazendo o almoço de salto. Ela não chegava em casa e tirava o salto na porta, ela fazia o almoço de salto, era muito bacana aquilo. E isso foi um ensinamento, né? Então, olha para você ver a minha percepção cognitiva, né? Eu percebi com a minha mãe, eu aprendi com o exemplo dela e eu segui fazendo e repetindo alguns padrões de comportamentos que são favoráveis para a minha estrutura cognitiva e para a minha vida. Eu não aceito menos do que aquilo que a minha mãe disse que eu deveria não aceitar. Sim. Eu vejo hoje muitos vídeos dos pais vengando, no bom sentido, as filhas, elogiando. Né? Filhas que eu falo pequenininha. O maestro tem uma princesinha, vai fazer 2 anos... Quando é? Fevereiro. Faz 2 anos em fevereiro. Os pais elogiando, você está linda, e o seu cabelo está lindo, e elogia a roupa, e fala sobre a postura, para que isso vire um hábito de, ao crescer, ao se tornar uma mulher, querer, como você muito bem colocou, não menos do que isso para a vida. Não menos. Porque hoje a gente tem relacionamentos, pessoas, crianças, adolescentes, mulheres que são tratadas como princesas, vão para um relacionamento para se relacionar com um cara que não respeita, que não valoriza, que dá... Peraí, meu amigo, que é isso? Você não está percebendo que você pode muito mais, que isso aí não é para você, que não vale a pena. Então eu penso muito sobre esse aspecto e vejo esse exemplo da sua mãe, é uma coisa óbvia, mas ao mesmo tempo me preocupa a atual geração. Sim, sabe por quê? Porque antigamente, o que acontecia? Antigamente a gente existia um contexto escolar, um contexto familiar, onde você estaria inserido, que seriam fatores ambientais, e existia o contexto das suas relações de amizade ali. O meu vizinho, eu brinco de bola, eu brinco na rua, eu solto pipa, né? Então, aquelas pessoas que se conhecem e que se ajudam e que existe ali uma vinculação e uma harmonia, né? Sim. Hoje em dia, existe uma variabilidade de coisas e de situações e de contexto, né, onde a criança está inserida e que podem ser fatores primordiais para essa criança questionar a sua existência, questionar aquilo que o pai ou a mãe está dizendo, questionar a maneira como ela se percebe, acreditar que ela precisa ter uma vida sem muitos esforços e que ela vai ganhar dinheiro facilmente. Então, existe aí uma variabilidade de contextos, né? Porque uma criança de 2 anos, eu acho que às vezes pode saber até mais do que eu. Com um ser humaninho, com um celular desse, gente, é um computador, né? Então, eu falo com meu marido sempre que os meus filhos, particularmente, não vão ser expostos à tela enquanto eu puder ter autoridade sobre a minha casa. Já tem quantos anos? Minhas filhas, uma tem 6 e a outra tem 4. 6 anos já, mais velha. E ainda sem tela. Sem tela. Assim, tela assistida, né? Por exemplo, qual é o programa que você quer assistir? Sim. Então, vamos deitar aqui com a mamãe e a gente vai assistir um pouquinho o programa que você quer assistir. Eu não consigo me conformar e falo, aí dizem assim, você vai pagar a língua. Não vou pagar a língua. Olha, depende muito, porque eu paguei a língua em algumas coisas. Esse celularzinho aqui, ó, aqui, e a criança almoçando aqui, ó. Aqui, ó. Aí a comida tem comida, não tem, não sabe nem o que é. Mas eu olho aquilo ali, eu dá uma agonia. Pode ser filho de quem for, de conhecido, eu posso estar chegando no resto. Eu fico agoniado. Não, eu às vezes permito que isso aconteça com a minha filha. É uma rotina, é uma pressa, a criança não quer comer, tal, não sei o quê. Mas, assim... Não, no almoço não. Eu não acho legal, não é bacana.
Mas às vezes, a depender da criança, por exemplo, Melinda, ela é hiperativa, né? Se ela chegar aqui, ela pega todos esses brinquedos e ela joga no chão. E ela vai conversar com todas as pessoas do restaurante. Então, eu preciso frear esse ser humaninho. Então, às vezes, um minutinho ali eu acabo... Já é uma forma de psicólogo também erra, né? Não tem jeito. Não, mas é um erro planejado. Planejado, é uma estratégia compensatória. Né? Eu preciso me alimentar e considerando que esse ser humaninho vai fazer... Eu vou deixar só o celular. Eu vou deixar o celular. Redução de danos. Eu vejo uma repetição, eu vejo muitos pais permitindo isso com muita naturalidade, eu não acho legal. Pretendo, pelo menos, esforçar muito para que seja realmente diferente, porque obviamente são gerações distintas, não pretendo usar essa metodologia dessa modalidade também tão extrema, não, mas eu sentava para almoçar e meu pai dizia, olha, tá aqui o almoço. Não, mas eu não quero isso. Eu falei, não perguntei se você quer, não. É o que você vai comer. É o almoço. Lá em casa eu desenvolvi uma... descia e imóvel, continuava. Ele terminava de comer e só falava, olha, você levanta da mesa depois que você terminar. Não importa. O que é que acontecia? Eu terminava. Né? Talvez por isso que eu sou guloso hoje. A culpa é sua, meu pai. Não, eu já desenvolvi uma rotina diferente lá na minha casa. A gente tem o hábito de sentar à mesa em todas as refeições, né? Café da manhã, almoço, janta. E aí, no almoço, tanto no almoço quanto no café da manhã, Isabela, venha tomar o seu café. Aí ela senta para tomar o café. Você vai tomar café? Não, eu não estou com fome. Tá certo, você não vai comer outra coisa. Você vai lanchar o seu lanche no horário da escola. No almoço, a mesma coisa. Vem almoçar. Aí eu coloco... Graças a Deus, Isabela come de tudo. Parece um trator. É melhor assim. Né? Ela se alimenta muito bem. E aí ela come toda a variabilidade de verdura, o prato dela é bem colorido, né? E aí eu coloco o almoço, e aí às vezes ela só cisca o prato assim. Aí eu falo, você tem ciência de que você só vai se alimentar às 3 horas da tarde, né? Porque se você não se alimentar, eu vou te deixar com fome. Você não vai comer outra coisa. E aí eu deixo isso certo pra babá. Você não vai dar outra coisa pra ela comer, a não ser às 3 horas da tarde, porque ela precisa compreender que existem regras e horários. E isso é algo que os pais hoje em dia sentem muita dificuldade de introduzir regras, rotina. A criança, não é ela que dita as regras. São vocês que estão ali para educar, são vocês que têm ali estruturas cognitivas para compreender o que é certo e o que é errado para o filho de vocês. Os pais parecem hoje que têm medo de perder o amor, o carinho dos filhos. De uma repreensão maior. E dizem assim, não, eu não vou fazer isso porque senão ele vai ficar chateado. Eu não vou... Aí eu converso com minha esposa, a gente tem um alinhamento nesse sentido, e ela diz o seguinte, ela falou, nunca deixei de amar meu pai, nunca deixei de amar minha mãe, e sei que na hora que precisava tomar regulada, né, tomava, que na hora de ser exigida era igualmente para mim. Então eu não consigo visualizar, apesar de ser geração diferente, apesar de ter isso aqui, apesar da relação social ser diferente, não é uma única coisa. A gente não cria ninguém só dentro de casa, existe uma relação social envolvida. Sim. Mas esse medo que os pais têm de, porque meu filho vai ficar chateado comigo, não, que isso não. Mas aí você precisa pensar a longo prazo, tá? Ele vai se chatear agora, mas isso especificamente vai fazer bem ou mal a longo prazo? Melhor agradecer lá na frente do que lá na frente ter criado alguém que você nem se orgulhe de estar colocando no mundo, como a gente diz. E às vezes não é não repreender, mas é como você vai trazer essa repreensão, né? Então, assim, eu sou contra a violência, né? Mas existe uma maneira, né? Como que você vai trazer essa repreensão para o seu filho? Né? E aí você precisa trabalhar em função disso. Você é maior, você sabe o que você vai fazer e que vai gerar um prejuízo na criança sem precisar bater nessa criança. Sim. E eu não digo um prejuízo emocional grave, eu digo um prejuízo, são coisas simples, né? Igual, se você não se alimentar agora, meio-dia, você só vai se alimentar às 3 horas da tarde. Por quê? Porque existe uma regra, existe uma rotina. Mas é aí que eu mencionei a questão do celular como crítica, porque me parece que toda negociação hoje envolve o ato de estar com o celular na mão. Sim. Não, se você não fizer isso, eu vou tomar o celular.
Mas aí não Se adianta. você não fizer isso, eu vou tirar o celular. Então, tudo virou a negociação do celular. Sim. Né? E aí, quando a criança cumpre, cadê o celular? Mais ou menos assim. Tem uma outra questão que a gente conversou aqui também, off, que é sobre a ideia, ou parecer que a criança precisa estar sempre feliz, ou que ela está sempre feliz, e que ela, né, tem que estar demonstrando isso. E existe uma necessidade de observar alguns critérios desde quando é mais novo, quando é criança. Sim, né? extremamente. Olha só, pessoal, uma coisa que é muito importante que vocês tenham ciência é que a depressão, ela tem uma maior prevalência, óbvio, na adolescência para a vida adulta, né, entre as pessoas jovens e as pessoas idosas. Mas existem crianças depressivas. Existem crianças que vão desenvolver depressão na infância. Por quê? Porque a depressão existe bases que são genéticas. Então, às vezes, não vai ser só o fator ambiental que vai ser o fator desencadeador do quadro depressivo. O fator genético, principalmente, pode ser um desses fatores, e isso pode aparecer na infância e na adolescência, né? Então, a gente tem visto cada vez mais casos de pessoas e de crianças com quadro depressivo, né? Então, essa questão de que a criança está sempre feliz e que ela deve ser feliz, não necessariamente vai acontecer em todos os contextos. Nem quando os pais usam aquele discurso do tipo, eu não tive isso, então tudo que eu não tive agora eu vou dar ao meu filho. Nem quando os pais oferecem toda a variabilidade de rede de apoio e de estrutura familiar e ambiental de maneira saudável. Pode acontecer de que, mesmo diante de todo esse contexto, a criança se sinta triste, vazia. E essa tristeza permaneça e se desenvolva. Eu recebo, às vezes, casos de crianças com quadros de ansiedade, né? Chega para mim com a queixa de ansiedade. E quando eu vou avaliar e iniciar o tratamento, essa criança já está com quadro de depressão, né? Então, eu já faço um encaminhamento para o psiquiatra infantil, justamente por quê? Porque, às vezes, existe uma dificuldade de perceber. Porque a criança também tem uma dificuldade de nomear as emoções que estão sentindo. A criança, às vezes, fala, eu estou triste. Mas aí o pai pensa, ele está triste porque ele não jogou videogame hoje. E é só por isso. Mas, às vezes, ele está triste por uma variabilidade de coisas, de questões que aconteceram. Meu irmão também fica triste se não jogar videogame, tem 26 anos. Tá jogando cada dia menos, cheio de processos para resolver aí no escritório. Advogados já, né? Quando joguei um videogame hoje, fica triste. Acontece. Tecnicamente, né? O que é a ansiedade? Então, a ansiedade, a ansiedade e a depressão, eles andam assim de mãos dadas e é um negócio que não quer desgrudar, impressionante, né? Brincadeiras à parte, mas a ansiedade realmente é uma incidência muito grande, né? E é como se fosse um pulo, um passo para a depressão. Então, se você se sente ansioso, se você está apresentando sintomas de ansiedade, busque ajuda, porque a possibilidade de evoluir para um quadro depressivo é bem grande, né? Então, é necessário trabalhar a ansiedade. E hoje em dia, é porque assim, quando se fala de ansiedade, a gente pensa, tá, mas eu estou ansioso. Pergunta é essa. Pronto, eu perguntei tecnicamente o que era. Mas assim, quais seriam esses sintomas? Você diz exatamente assim, se você sobre isso que eu vou falar agora. Quais são? É, exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Então, assim, por exemplo, a pessoa, a ansiedade, ela é uma coisa que ela já faz parte do nosso organismo. Então, é uma questão que está introduzida nas bases genéticas desde os antepassados. Por quê? Vou te dar um exemplo simples. Antigamente, a gente precisava caçar. A gente precisava matar para ter o nosso alimento em casa. A gente precisava matar um animal. E a ansiedade era uma reação do nosso organismo, um instinto natural de fugir ou reagir, né? Então, a ansiedade, ela faz parte do nosso organismo.
Mas já uma ansiedade, né, que no caso é um transtorno de ansiedade, já é uma questão mais profunda, porque ela envolve a maneira como a pessoa percebe. Então, existem sintomas, existe uma variabilidade de sintomas, que são tremores, sudorese, palpitação, a sensação de desmaio. Às vezes a pessoa tem uma visão turva, às vezes a pessoa tem uma reação de pânico mesmo. Ela tem a sensação de que naquele momento ela vai morrer, né? Então, são sintomas que afetam também o cotidiano, a vida da pessoa como um todo, e ela interfere na vida da pessoa de maneira significativa. Então, por isso é necessário dar uma atenção para isso, porque a ansiedade patológica é necessário um tratamento. E eu recebo muitas crianças com quadro de ansiedade mais grave, e que, às vezes, os pais só procuram por ajuda quando percebem os sintomas bem mais agravados. E que, quando eu vou avaliar mais profundamente, juntamente com o psiquiatra infantil, a criança já está com quadro depressivo. Por quê? Porque a criança realmente ela não sabe descrever as emoções como um adulto. É como você disse, de forma genérica, estou triste, ou não quero. Ou estou enjoado, ou estou com dor de barriga, não quero ir para a escola, não quero ver meu amigo hoje, prefiro ficar em casa, quero só ver televisão, eu gosto deste desenho e quero ficar aqui vendo esse desenho. Tem, né? uma amiga que ela comentou essa semana que a filha dela disse toda hora que ela ia para a escola, do nada, aí tô sentindo dor, começava. Aí vai no médico, não tem diagnóstico. Não, tá tranquilo, tá normal. Aí tá ali naquele ambiente, toda vez que vai em determinado ambiente, queixa de uma dor, reclama de alguma coisa específica, e ela procurou. Este fator é um fator de alerta extremamente importante. Por quê? Porque a criança está sinalizando que ela não está bem. Você não precisa protelar esse problema e postergar aquilo ali ao longo do tempo. Se o seu filho está sinalizando que ele está sentindo alguma coisa, busque por ajuda. E para quem está acompanhando a gente agora, Sim. até o presente momento, e diz assim, caramba, eu tenho um filho adolescente, uma filha adolescente, o que é que eu faço? Além, obviamente, de procurar um profissional, você perceber que esse jovem, esse adolescente está com alguma dessas situações recolhido o tempo todo dentro do quarto, não quer saber do convívio social, ou está ali percebendo se alguma coisa que pode ser necessária intervenção médica, o que é que se recomenda para essas pessoas? Amor. Tão somente. Né? Então, assim, uma questão muito importante é porque, assim, os jovens, de um modo geral, eles tendenciosamente eles já tendem a se isolar, porque eles querem descobrir o mundo deles, não somente o mundo que os pais estão trazendo para eles, né? E às vezes esse pai ele acaba se tornando um inimigo mesmo. Então você precisa ser aquela pessoa que oferece amor, ser aquela pessoa que oferece a escuta e ser aquela pessoa que fala que, não, vem cá, eu não quero você só aqui, eu quero você aqui, perto de mim, vamos conversar, né? Eu preciso saber como foi o seu dia. Você precisa me dizer como foi o seu dia. E essa é uma prática que precisa ser trabalhada diariamente. A minha filha entrou no carro assim que eu peguei da escola. E aí, filha, como foi a aula hoje? O que você fez? Aprendeu o quê? Ah, mãe, eu aprendi nada não. Não, você aprendeu alguma coisa. O que você aprendeu? Você conversou com quem? O que a professora falou para você? A minha filha tem 6 anos de idade. Eu já trago ela para dentro do meu contexto. Você está triste por quê? O que está acontecendo? O hábito de se abrir, de conversar. Eu preciso ser a rede de apoio para os meus filhos. Eu não preciso ser só a mãe dos meus filhos. Eu preciso ser o amor, o colo, o parceiro e aquela pessoa que chega junto. Eu cresci com essa informação e meu pai não é um especialista na área e ele disse, olha, qualquer coisa, eu ouvia isso a vida toda, qualquer coisa que acontecer, pode ser a melhor coisa ou pode ser a pior coisa, qualquer coisa você pode me falar, porque eu vou estar sempre com você. Exatamente. Não, eu tive medo de te falar. Não, você precisa me dizer. E eu ainda bem que eu cresci muito com isso. Minha mãe xinga meu pai até hoje.
27 anos depois, com 11 anos de idade, meus amigos tudo colocando brinco. Eu falei, eu quero botar brinco, eu quero colocar brinco. Meu pai parou e falou, vai, bote ali. Aí fui, cheguei em casa com um brinco, adorei. Minha mãe falou, eu vou arrancar, eu vou fazer. Meu pai falava, rapaz, é moda, que um dia tira. Vai passar. E se não tirar também, tá tudo bem. É a sua escolha. Vai tirar, vai passar. Aí minha mãe falou, Pois é. Quer pintar o cabelo? Não. Eu falei, quero. Pintou o cabelo, descoloriu o cabelo. Parecia um marginal, com todo respeito aos marginais, que não merecem. Coisa mais horrorosa do mundo. Cabelo, um brigando com o outro, me colocando. Você quer deixar de fazer tudo? Deixa de fazer. Só não faça tatuagem que eu não permito. Aí eu fiz depois de velho. Não permito. A minha mãe era uma pessoa. A minha mãe, ela é muito amiga. A minha mãe era uma pessoa. Eu fiz uma tatuagem com 14 anos de idade. Não, tatuagem lá em casa. Eu quero fazer uma tatuagem, mãe. Vai doer, você vai sentir dor e você vai se arrepender. Mas você quer saber? Se você quer fazer? Então tá bom, você vai fazer. Aí eu fui fazer a tatuagem. Aí fez uma estrelinha, fiz uma estrelinha pequenininha. Pronto, fez. Matei a vontade, pronto, passou. E doeu. Doeu. Aí falou, vixe, minha mãe tava certa, meu, desse tamanhozinho. Eu não tatuei o corpo inteiro. Só mais tarde que eu fui tatuar ali mais um pedacinho, mas a gente menciona essas circunstâncias para lembrar, pelo menos eu, toda vez que a gente está conversando sobre algum assunto com algum profissional, eu vou fazendo essa reflexão de como eu vivenciei isso na adolescência, na fase da infância, e a gente vai fazendo comparativos e, obviamente, pensando como é que a gente vai conduzir isso ao longo da vida para outras pessoas. E aí, quando eu falo que é a atual geração, não estou fazendo crítica, não, eu estou me referindo a situações de pessoas que perderam essa referência. Sim, e perdem. Pessoas que não tiveram essa referência, não sabem de onde vem e, consequentemente, não sabe para onde vai. Aí tem um filho, não é planejado, aí se separa, aí tem uma outra família, tem um outro filho, aí aquilo ali vai se sucedendo, aí vem questões econômicas. Que é um dos fatores desencadeadores. Cria um embaraço, às vezes tem depressão. Um problema dentro de alguém de casa que consome bebida, chega em casa e vai agredir. O alcoolismo também é um dos fatores para desencadear o quadro depressivo, né? Porque, assim, existe duas maneiras, né? Você faz o uso recreativo do álcool, mas às vezes existe a maneira onde você... eu tô com muito problema, eu preciso beber. Vou beber. Aí você já precisa de uma atenção, você já precisa de uma orientação, de um acompanhamento psicoterápico. Porque se você utiliza o álcool como fuga, essa conta também não vai fechar. Sim. E é um dos fatores que podem ser desencadeadores a longo prazo para um quadro depressivo. E é fácil de perceber. Sim. Essas pessoas que se escondem ou que tentam esconder um problema com a bebida, é fácil. É fácil perceber. Mas às vezes você, fulano, né, tá ali. Imagine quem é dentro de casa. Quem é dentro de casa percebe com maior facilidade ainda. Sim. E precisa procurar ajuda. Precisa. Porque não é brinquedo, não. Aí é um problema puxando problema, né? Como diz a música. Mas não mandou a capinha, não. Tiquinho, meu amigo, mande a artesão com a logomarca, porque senão você não me ajuda a te ajudar. Eu ia agora mostrar aqui a Artesão Pizzaria, ele mandou um ali sem a logomarca, não foi mais. E o problema é que você só mandou 58 esfirras hoje. E esse negócio tá cheiroso, viu? Misericórdia. Você não quis para não borrar o batom. O meu é por conta mas o cheiro está convidativo. O aparelho aqui agora, só na hora que cheguei em casa. Então daqui a pouco ali eu rasgo um ali. Mas um abraço a galera aí da Artesão Pizzaria, meu amigo Tiquinho, Patrícia, toda a equipe da Artesão, mandou nossa esfirra ali, nota 10. Vamos ali experimentar. Né? Como sempre, maravilhosa. E essa equipe muito bacana da Artesão Pizzaria, que a gente agradece essa parceria aqui conosco, assim como meus amigos da Nutricil Alimentos, né? Então, manda um kit novo pra gente aí, viu? Por favor, meu amigo Roberto, meu amigo Marisângela, kitzinho novo Nutricil, já tá na hora. Eu fui olhar ali, tem um, eu nem ia nem contar, fiquei com vergonha agora. Tá fora da validade ali. Vou ter que trocar. Traz umas coisinhas aí gostosas aí pra gente, né? Poxa, quer ver? Isso daqui. Você gosta? Adoro. Eu compro a Nutricil. Meu marido, acho que joga bola com ele. Com o Roberto, né? E aí gosta dele bastante. A galera é massa. Nutricil Alimentos também, a gente agradece aqui a força da galera. Muita gente boa que a gente vai trazendo para nossa parceria, como a gente tem aqui, tem na rádio também. Espero trazer uma nova aí, uma empresa nova aí para vamos sim, vamos trazer a Clínica Exame para cá. Com toda certeza. Clínica Exame diferenciada da cidade, seleção de apoiadores ficar mais forte ainda. É isso mesmo. Não é? Tem algum assunto que eu tinha que conversar e esqueci? Olha, uma coisa que é muito importante, se tratando de Setembro Amarelo, Sim. é que as pessoas elas precisam ter a compreensão de que
Porque às vezes a gente acha que não existe possibilidade de receber esse tratamento, né, psicoterápico, por uma questão de não ter condições financeiras para isso. Né? Mas existe um canal gratuito que é a CVV, Centro de Valorização da Vida, tá? E ele oferece, existem psicólogos 24 horas oferecendo rede de apoio e que pode estar também te ajudando diante da situação que você estiver enfrentando, né? Centro de Valorização da Vida. Exatamente, CVV. Que é um acesso... É uma linha direta, né? Como uma descagem para... Eu vou procurar aqui para a gente colocar essa informação na abertura do vídeo. Isso é muito interessante, importante, né? E o SUS, graças a Deus, o SUS é uma rede ampliada, maravilhosa, que também oferece psicólogos capacitados, né? Para oferecer tratamentos gratuitos. Apesar de existir uma fila de espera, às vezes, muito grande, por uma demanda muito grande também, não por poucos profissionais, eu acredito, né? 188 o número. 188, né? Eu tinha me esquecido. Já estou mandando para o maestro para poder abertura. Mas isso é muito importante, né? Muito importante. A pessoa entender que ela pode ser ouvida e acolhida e que, caso ela necessite, existe realmente pessoas capacitadas para oferecer o amparo que ela necessita, né? Muito bom, importante. Hoje eu acolhi muitas informações importantes aqui, mas retive um pouco minha consulta, em dados momentos faço... Você sabe que a gente que está fazendo entrevista faz a pergunta, tem hora que a gente faz umas perguntas assim, eu não posso perguntar assim, e advogado assim, você recomenda o quê? Que senão fica muito na cara, né? Aí eu falo, não, porque o pessoal tem um trabalho muito estressante, às vezes a pessoa tem assim uma situação, aí eu volto e chego na minha pergunta. Pronto, eu respondi aquilo que eu queria. Eu tô achando que você vai morar no sítio também. Eu tô precisando. Porque meu sítio não tem casa ainda, que senão eu já tinha ido, só tem terreno, mas se eu tivesse pronto... Vou começar a mexer nesse sítio aí, viu? Não, eu gostei, achei massa a sua ideia. Refúgio. Não, e sabe que foi uma coisa você falou sítio, algo que me dá muita tranquilidade e muita paz. Sabe aquela casa com aquela área externa toda gramadinha? Aquela graminha natural? Aquilo me dá uma paz. Né? Molhar a grama, sentir aquele cheirinho subindo assim, pronto. Acabou. Meia horinha ali, ó. Eu fico, a primeira coisa que eu faço quando eu entro em alguma agência, eu tiro o sapato e fico descalço, ó. Gente, fico passando aqui o pé. A primeira coisa que eu faço. Você pega a horta ali com a mão ali, ó, e você vai plantando, e você vai vendo a plantinha crescer, e aí você pega aquele alimento com a mão, sem nenhum agrotóxico, e você leva para sua refeição, e você fala, fui eu que plantei e colhi. Isso é terapia, qualidade de vida. Eu fiz alguns E que muitas pessoas têm e que não conseguem perceber a riqueza da qualidade de vida que esta pessoa tem. Eu confesso que eu fiz o planejamento eu estou com 38 e fiz o planejamento até 40 no ritmo que eu estou. Não sei se eu aguento, mas estou tentando. Né? Até lá o sítio saindo, você tem a certeza que eu vou morar no sítio? Vou seguir esse caminho aí. Melhor caminho do sítio. Eu vou ligar um solzinho ali, finalzinho da tarde. Não, eu não ligo o som, porque cadê lá... o doutor Jorge Malaqueta? Não tá ali, doutor, mas não, aqui agora lá no meu sítio é uma cantoria de passarinhos que você fala assim, meu Deus do céu. Aproveitar a natureza. Eu nem sei ainda aproveitar, mas eu vou aproveitar essa natureza. Eu achei esse material aqui, até trouxe para mostrar ao pessoal também, né? Eu vi essa publicidade aqui, o pessoal da Igreja Adventista do Sétimo Dia está fazendo também esse trabalho aqui dessa edição, colocando, né? Tudo porque a campanha do Setembro Amarelo, ela é abrangente, né? Bastante. E muitas pessoas realmente abraçam essa causa. E é legal pra caramba. Porque tudo começa com o sentimento de solidão, de estar no mundo, sem ser compreendido ou compreendida por ninguém. E aí vem discorrendo sobre, né? Sim. Bem bacana. Quem tiver acesso a esse material, fala sobre depressão, sobre ansiedade, porque aqui tem alguns dados. Tem um QR Codezinho aqui online, ó. Dá para você colocar também. Esse QR Code aqui eu acho que funciona melhor do que o que a gente testou
anteriormente aqui, esse QR Code funciona melhor, esse aqui. Aí até a depressão nas fases da vida, crianças, idosos, mulheres. Eu ia, tá vendo? Bem legal. Demais. E tem muito material que é relevante na internet a nível de acompanhamento, de estudo. E, evidentemente... Aqui está falando sobre uma questão, aumento ou diminuição no sono. A gente não falou especificamente sobre os sintomas específicos da depressão, né? Então, tem essa questão, né? Que a perda de interesse, do prazer, das coisas que realmente elas consideravam prazerosas e deixam de considerar, né? Existe o fator relacionado ao sono, que às vezes a pessoa, ela ou sente sono demais, ou tem um quadro de insônia. Existe a questão que é o fator relacionado à alimentação. Então, às vezes, a pessoa ou sente fome demais e, de repente... E quando eu digo fome demais, não é uma questão relacionada a um ganho de peso. Eu ganhei 2 quilos em um mês. Eu ganhei 10 quilos em um mês, né? Ou a pessoa tem uma perda de peso mais abrupta, né? Então, existem aí alguns fatores que são mantenedores e que a gente... Todo esse conjunto de sintomas que englobam ali, aí a gente faz a anamnese para chegar a uma conclusão se essa pessoa realmente já está em um quadro depressivo ou não. Né? Perfeito, perfeito. E tem também a rede social. Sim. Camila.tcc. Exatamente. Eu vejo que tem muitas postagens lá, para quem ainda não segue, vai lá acompanhar. A doutora Camila tem aqui, hoje eu fui olhar, sempre eu procuro, né, para verificar. Bom. E a criançada tá aqui, tomando conta, né, e eu vi as atividades práticas, atividade, né, lateralidade, né, achei legal pra caramba. Tem achei bacana essa aqui, com a, né, que faz esse aí eu tô trabalhando no equilíbrio com a criança. Porque vai lá na rede social dela que você vai ver todos os vídeos aqui. Os cards, as informações, e é importante. É bem interessante. É claro. A profissional falando, a oportunidade. A rede social a gente tem que usar para isso, né? Isso mesmo. Colher boas informações. Porque na rede social a pessoa fica postando. Deixar de seguir. Pronto. Segue só. Ninguém é obrigado a nada, né? Segue só o que soma. Exatamente. Segue só o Tema Livre Podcast. Doutora Camila. Vocês não sabem. Muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço. Espero que tenha gostado. Eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas, né, para o pessoal aí de casa. Bastante. E a galera pode botar no comentário aqui também alguma dúvida, pode mandar lá no direct do Instagram. À disposição para poder oferecer algum. Por sinal, comentem o vídeo bastante. Nem que seja só as palminhas, joinha. Comente, porque engaja. Quando você movimenta, o YouTube entende que está tendo engajamento, né? Engajamento, está tendo pessoas ali acompanhando, aí ele vai oferecendo para mais pessoas, né? Sim. Muito obrigado, portas abertas. Espero ele receber agora lá na Rádio Alternativa também. É um Será público um prazer. Diferente, mas que realmente também precisa dessa boa informação, de explicar, de ouvir. Nosso programa lá, o sábado, tem essa característica, é o Tema Livre, e lá Tema Livre Podcast aqui. Mas com o crescimento do podcast, as pessoas só chamam Tema Livre Podcast. Eu achei massa, né? Porque o de lá tem 4 anos e aqui tem 2. E o Tema Livre Podcast cresceu a ponto das pessoas só chamam, né? Eu adoro aquele podcast na rádio, eu adoro podcast no YouTube, o podcast tá tudo valendo. Tá englobando tudo. O importante é levar a informação, levar o conhecimento, levar o entretenimento, que volta e meia a gente faz também aqui. Sim. Na nossa programação, tá certo? Muito bacana, gostei muito. Um papo muito esclarecedor e tranquilo, né? Apesar de ser um tema pesado e às vezes difícil de se falar, mas extremamente importante, né? Eu agradeço a você pela oportunidade e pode contar comigo mais para frente no que precisar. Vou contar sim, com certeza. E a você que acompanhou a gente, muito obrigado. Deixa aí o seu like, ativa a sua notificação aqui com a gente, compartilha. Vai ali, compartilha o vídeo com os amigos, manda para a galera. É conteúdo importante, é conteúdo relevante, então vale a pena a gente disseminar, mandar para frente assuntos que são importantes. Vai lá no grupo da família, esse vale a pena você colocar, tá certo? Beijo no coração e até a próxima.